Olá, tudo bem? William Santana por aqui, obrigado por assistir mais esse vídeo. Seja bem-vindo ao Cozinhando Depois do Culto. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like, compartilha com seus amigos, isso ajuda muito a gente a que esse vídeo chegue a mais pessoas e possa disseminar o Evangelho. Hoje eu estou aqui com meu amigo, pastor Kleber Pereira, e nós vamos falar um pouquinho sobre a atualidade, sobre 2020, que é um ano meio atípico, meio diferente, né? Aconteceu muitas coisas, tanto dentro do cristianismo, quanto no mundo afora. Se apresenta aí para quem não te conhece. Graças e paz a todos, uma boa noite. Eu fico feliz aqui estar nessa noite com o nosso irmão William, participando desse canal. Deus tem enviado muitas pessoas abençoadas e ajuda também a falar, compartilha, ajuda aí, né? Você vai aprender duas coisas, né? Receitas gostosas e sobre a palavra de Deus. Igual o nosso irmão William está falando aqui, né? As coisas que estão acontecendo no dia de hoje, né? Estamos vivendo momentos difíceis, né? Por esse ano, notícias tristes, o que tem acontecido, né, irmão? Sim. Coisas que nós vemos que está acontecendo na palavra de Deus. Jesus disse isso, né? Que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele venceu, nós vamos vencer também. Então, esse ano aqui, tanto para o mundo, né, mas também para o evangélico, aconteceu muitas coisas, tanto dentro do meio nosso, né, muitas quedas, muitas máscaras caíram, né, e eu vejo assim, que é Deus preparando o caráter da igreja para um avivamento, aquele avivamento que está em Joel. Sim. Então, o que é que precisa? De um caráter, porque não há um avivamento verdadeiro sem um caráter. E esse avivamento que nós estamos vivendo, com esse tipo de caráter que o crente, infelizmente alguns, tem, não é um avivamento pleno. Não é esse avivamento de Joel. É um falso avivamento. Porque quando você começa a olhar as redes sociais de alguns crentes, quando você começa a trabalhar com alguns crentes ou conviver com eles, você vê que aquele aleluia, aquele decanta as neves do domingo, não existe no dia a dia, né? Parece que sumiu, que evaporou, que é uma outra pessoa que está ali. Você tem essa impressão também? Como você vê as coisas? Porque o verdadeiro avivamento é aquele que, igual em Atos diz, né? Atos 2, né? Pedro foi mudado depois do avivamento. Depois do avivamento. Né? Ele foi mudado depois do avivamento. Esse é o verdadeiro avivamento. A igreja de Cristo, ele tem passado aí, a verdadeira igreja, né? A verdadeira igreja, ela tem passado situações porque está mostrando o que é verdadeiramente o avivamento, né? Sim. Até tem um hino que fala: quem tem raiz suporta, né? Aquele que tem o verdadeiro avivamento, irmão, ele vai suportar As aflições. a todas as aflições. Então nós vemos o caso de Pedro. Pedro andou com Jesus, né? Pedro caminhou com Jesus e negou. Você está vendo? Porque não tinha vivido esse avivamento ainda, né? Isso. Então o que eu vejo nas igrejas, fala muito de avivamento, de renovo, mas verdadeiramente ainda não viveu isso, porque não todos, eu não falo da massa inteira, mas eu falo de uma boa parte da igreja. A impressão que dá é que esse avivamento não existe, porque o caráter não é mudado. E não há avivamento sem uma mudança de caráter, como você mesmo deu o exemplo de Pedro. Pedro, você vai ver um pouco antes, nos evangelhos, você vai ver Pedro querendo cortar a orelha de Malco, Pedro falando para Jesus: vocês querem que eu ore e desce fogo e queima todo mundo? E a partir de Atos, você vai ver Pedro dando a mão para o aleijado na Porta Formosa e levantando ele, né? E interessante também que tudo isso Jesus falou para os discípulos: ficar em Jerusalém até do alto ser revestido pelo poder. Mas que poder é esse? É um poder de transformação de caráter. Hoje as pessoas estão focadas mais em profecia do que na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que ela muda. A palavra de Deus ela renova, ela restaura, né? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Conhecereis a verdade vos libertará.
Quem conhece a palavra vive o verdadeiro avivamento, né? E a igreja de hoje tem que viver esse verdadeiro avivamento, né? Nós vemos o caos que aconteceu sobre essa pandemia. Muitos crentes desviaram, né? Mas está vivendo verdadeiramente caráter de um verdadeiramente avivamento? De um verdadeiro cristão, né? Então, tipo assim, meio que as máscaras foram caindo e revelando que verdadeiramente quem eles eram, que era só uma capa, e a capa foi... Por quê? O que eu vejo? Às vezes os cristãos, eles meio que esquecem que Jesus, embora seja o cordeiro, ele é o leão. E como leão, ele ruge. Então ele não vai aceitar que as pessoas zombem do nome dele, que as pessoas usem o nome dele em vão, de maneira que estava sendo usado. Então o que eu vejo, essa pausa, essa pandemia, tudo isso que aconteceu dentro do mundo em geral, foi o quê? Para nascer uma nova igreja, uma igreja focada em Cristo, uma igreja verdadeiramente cristã. Verdade. Tem outro texto também da palavra de Deus, fala dos filhos do sacerdote de Eli, né? Sim. Você vê, né? Estavam no templo, né? Cultuavam a Deus, mas viviam de uma mentira, né? Viviam de um caráter falso. Mas Deus, ele estava olhando para quem? Por uma mulher, né? Que era Ana, e através de Ana, né? Aleluia, teve Samuel, a qual veio uma nova geração, né? De um sacerdote, de um juiz e de um profeta. Eu creio que na nossa época Deus vai levantar, né, essa geração nova, com um caráter novo, de um verdadeiro cristão, que vai nos ensinar também, né? Porque nós aprendemos muitas vezes lá atrás errado, e hoje nós aprendemos diferente. Sim. Olha só, você vê que engraçado, você falando de Eli. Deus vai chamar Samuel dentro da casa de Eli, e por causa dos filhos, do que os filhos tinham feito, ele tinha perdido totalmente a visão espiritual. Então isso que aconteceu, pode ver, essa viravolta que teve na igreja, não caiu só membro, mas caiu alguns líderes também, porque tinha perdido a visão. Então Deus está chamando Samuel, e o próprio Eli, que Deus já tinha falado com ele, demorou para entender que era Deus que chamava. Então Samuel vai até ele, manda Samuel dormir e fala, não te chamei. O menino volta de novo e fala, não te chamei. Aí cai a ficha e fala assim, não, peraí, se te chamar de novo, falei, eis-me aqui. Porque ele tinha perdido, ele não escutava mais a voz de Deus. E o que aconteceu com a igreja foi isso. Muitos líderes, muita igreja tinha perdido a capacidade de ouvir a voz de Deus e ser guiada por Deus. Então o que eu vejo? Deus quer mudar o caráter da igreja, transformar a igreja atual o caráter dela, né? E como que o pastor vê essa situação? Nós olhamos, primeiro a mudança de caráter é a mesma coisa, nós olhamos, irmão, um carro sem um volante ele não dirige, Não. sem a gasolina ele não anda. É a mesma coisa a igreja, duas coisas que a igreja precisa, a palavra e a oração. Sem essas duas coisas, a igreja não tem caráter. Tem muitos que tem muita oração, poucas palavras, os dois têm que andar juntos. Então nós vemos nivelado. Nós vemos uma história aqui no capítulo 6 de 2 Reis, o profeta Eliseu com seu servo, né, ouvindo que os inimigos vinham contra, né, Eliseu, porque Eliseu falou, né, a respeito de uma carta contra Israel, contra o rei de Israel, que o inimigo ia vir ali atacar o rei de Israel. E o seu servo levantou pela manhã cedo. Quando viu aquele exército inimigo vindo contra ele, ele se desesperou e correu para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu estava fazendo o quê? Orando. E a única palavra que o profeta falou foi assim: Senhor, abra os olhos do moço para que veja. Para que veja. A igreja precisa abrir os olhos para ver, né, nos dias atuais, para mudança de caráter. E foi mais ou menos o que aconteceu quando começou a pandemia. Eu estou falando um abuso que você não pode pegar ou deixa de pegar o coronavírus. Isso não tem nada a ver. Mas você via muito crente amém montado. Sim. Né?
Por quê? Faltava algo, faltava essa mudança de caráter. Então estava igual o servo. Isso. Eu correndo, falei assim, e agora? O que vai ser de nós? Né? E em uma outra parte da igreja estava orando e pedindo para Deus abrir os olhos. Né? Então tinha uma parte orando e outra parte desesperada, como trazendo uma analogia desse texto, né? Então uma parte estava orando e a parte desesperada, você vê que tipo assim, teve um boom nas lives, aumento de gente assistindo, gente desesperada, quando abrir a igreja eu quero gente batendo na porta da igreja, igual já aconteceu, mas não podia atender, gente batendo lá, querendo entrar, por quê? Estava igual esse servo, desesperado, sem ter a visão do futuro, né? Sem crer num Deus poderoso que poderia nos guardar e nos livrar. E mesmo que nós pegássemos, tudo está sob o controle dele, né? Tudo está sob o plano dele, né? O que a Bíblia fala aqui, né? Não vamos fugir disso. Vai acontecer isso por causa do pecado do ser humano. Sim. Por causa do pecado do ser humano. Estamos sujeitos a isso, né? Então nós vemos que esse servo andava com o profeta, cultuava com o profeta, mas não estava na posição de um caráter de um verdadeiro cristão. Não tinha visão do profeta, né? Não tinha a visão do profeta. Mas o que acontece? É o que, meio que voltando as primeiras falas nossas, é o que aconteceu um pouco com a igreja do Brasil. Isso. Correndo sempre atrás dos profetas, perderam a visão. Esqueceram que Deus pode falar diretamente para nós, porque nós também somos filhos. Então ficamos assim, eu vou na igreja tal porque lá tem um profeta. Eu vou ver a pregação do fulano de tal porque Deus usa ele. Só que Deus usa nós todos os dias, Deus quer falar com nós todos os dias. E eu vejo como assim, imagina um pai, você é pai, você imagina que você tivesse mais filhos, só tem um, mas imagina que você tivesse muitos filhos. E você desesperado para falar com os outros filhos e não conseguisse. Porque os outros filhos não querem ouvir você, eles querem ouvir os irmãos. Os irmãos. Então, pastor, agora você deixa uma mensagem, uma saudação recorrente à igreja sobre o que nós estávamos falando. Sobre tudo isso que nós falamos nesta noite, eu só quero dizer algo, vocês que estão nos assistindo, a igreja. Como diz a palavra em Hebreus, capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a qual pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, está assentado à destra ao trono de Deus. Em meio a toda essa situação, nós temos que olhar para Cristo, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? Então nós temos que olhar para Ele. Para a igreja ter mudança, nós temos que olhar para Ele. Para a igreja se fortalecer, nós temos que olhar para Ele. Somente Ele, porque Ele está às portas. Os sinais estão aí. Jesus está voltando. E se a igreja olhar para Ele, vai se encontrar com eles no ar. Amém? Agora vamos para a parte boa, né, pastor? Meu Deus. Comer um pouquinho, tem um franguinho empanado, fiz um franguinho empanado e um molho bechamel, que é um molho branco. Legal. Então nós vamos comer um pouquinho, né, que é difícil achar crente sem fome, né? O crente, toda hora que você encontra ele, está com fome. Então vamos experimentar, ó, que é na mão mesmo, né? Pega aqui, passa no molhinho, ó. O alimento espiritual nós tivemos quase agora. Agora, esse alimento tão Físico, né? Físico, né? Das mãos do profeta aqui, para a glória de Deus. E, provado? Tá bom. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like, comenta, né? E compartilha aí nas suas redes sociais para chegar em mais pessoas. Graça e paz a todos. Amém.